Capítulo 269, O Acumulador, 9. Porém, Shamon não tinha nenhuma pena deles. Seus sentidos fortalecidos captaram uma grande quantidade de informação e ele podia ver que o 92º Esquadrão estava tentando ferir Yonvou. Mas Yonvou não revidou. Estavam todos nas palmas das mãos dele, então não importava o que eles fizessem. Quando o monstro canibal rei aparecesse, eles não poderiam fazer nada, incluindo sair da ilha em segurança. Shamon deixou esses pensamentos de lado. Ele estava mais interessado nas habilidades do famigerado monstro canibal rei. Não consigo encontrar Sharon. Merda. Ele sempre está por perto. Para onde foi agora? Orant coçou a parte de trás de sua cabeça irritado. Ele achou que ia ficar louco, pois Sharon já não aparecia na ilha fazia horas. Eles já tinham reunido todos os materiais necessários, então tudo o que faltava era construir o barco. De acordo com seus subordinados, o acumulador estava reunindo materiais para seu barco rapidamente e eles precisavam encontrar Sharon antes que o acumulador aparecesse para que pudessem atrasá-lo. Sharon era conhecido como um barqueiro avarento e eles já tinham calculado quanto teriam que pagar para que ele escutasse suas ordens. Eles até tinham extorquido o karma dos outros jogadores para se preparar. No entanto, só seria possível subornar Sharon se ele aparecesse, então eles não tinham ideia do que fazer. Sharon normalmente seguia as pessoas como um cachorro perdido, mas quando queriam de fato falar com Sharon, ele desaparecia. Orant estava impaciente para completar sua tarefa. Com Hector morto, Ibrahimovic se tornou o capitão e Orant queria se tornar o vice-capitão. Eu ouvi falar que Sharon gosta de pescar no lago do outro lado da ilha. Será que ele está lá? Pescar? Orant inclinou a cabeça. Sim. Um subordinado meu ouviu por acaso de um jogador que viu Sharon indo várias vezes para lá. Merda. Você devia ter me dito uma coisa dessas mais cedo. Quase desperdiçamos tempo por sua causa. Orant chutou seu subordinado nas canelas, furioso. Ele caiu para frente, mas não disse nada. Era melhor ficar quieto até que a raiva de Orant fosse acalmada. Orant se recompôs. Então, onde fica esse lago? Fiquei sabendo que precisa entrar na floresta. Não fica no território dos monstros humanos canibais, não é? Eu acho que fica puta merda. Você quer que eu entre lá de novo? Orant cerrou os dentes. Não era tão difícil de coletar materiais na ilha, mas os monstros humanos canibais eram um grande incômodo que era difícil de evitar. A base tinha dito a eles que o modo mais fácil de completar o 27º andar era reunir os materiais sem ser percebido pelo chefe. Contanto que continuassem assim, eles conseguiriam passar facilmente pelo 27º andar ao invés de sofrer como aconteceu no 26º andar. E depois disso, disseram que o regimento cuidaria do resto. O regimento da fantasia não podia ajudá-los, pois foram teletransportados aleatoriamente para as ilhas, mas depois de atravessar o Rio das Almas, as coisas seriam diferentes no 28º andar. O regimento da fantasia poderia interferir o quanto quisesse. O regimento era famoso por manter seus clãs em pé de igualdade e os clãs dos andares superiores estavam encarregados de ajudar os clãs dos andares inferiores. Obviamente, o Rio das Almas era grande o suficiente para acomodar vários barcos de uma vez e, sabendo disso, Ibrahimovic acreditava que eles poderiam cercar o acumulador. Só de pensar que ele teria que voltar para a floresta cheia de monstros humanos canibais deixava Orant nervoso, mas ele não tinha outra escolha. Ele cerrou seus dentes e assentiu para seu subordinado, que tinha conseguido se levantar. Merda. Reúna um time para entrar na floresta. E só por precaução, peça para outros clãs virem juntos também. A expressão do seu subordinado se iluminou. Sim, senhor. Apesar de ter sido dito como um pedido de cooperação, na verdade era um comando. Os jogadores dos outros clãs estavam irritados e cheios de relutância. De novo. Jin, a líder da equipe Trindade, rangeu os dentes. Elfos eram conhecidos por dominar suas emoções, mas a raiva em seu rosto era clara. Dylan e Jun, que eram seus companheiros desde o tutorial, não pareciam felizes também.
Estão praticamente dizendo para cavarmos nossas covas, porra. Porque simplesmente não lutamos contra eles. As ordens que eles recebiam frequentemente os faziam se sentir miseráveis. Havia muitos grupos diferentes na ilha, mas o 92º Esquadrão tinha tomado controle deles em nome do Regimento da Fantasia. Já que tinham mais de 200 membros na ilha, eles podiam ameaçar os outros clãs e forçar os outros jogadores a ajudá-los sempre que precisavam, frequentemente mandando-os entrar no território dos monstros humanos canibais em seu lugar. Os clãs menores sofreram muitos danos e algumas equipes até foram completamente aniquiladas. Agora que tinha terminado de reunir os materiais, eles achavam que tinha acabado, mas novas ordens para entrar no território dos monstros humanos canibais os deixaram frustrados novamente. Eddie estava pensando em reunir os outros clãs para organizar uma rebelião. Já que eles só precisavam encontrar Sharon, a busca tomaria muito tempo, mas depois disso, estava claro o que aconteceria com eles. Todos seriam obrigados a navegar os barcos para o 92º Esquadrão. Eles precisavam se livrar dessa situação. Como ela era uma elfa, era difícil para Eddie escolher a violência, mas o sofrimento pelo qual ela passou desde que entrou na torre fez sua personalidade mudar. Dylan e Jun também pareciam tentados. Já que iam sofrer de qualquer forma, talvez seria melhor se eles atacassem primeiro. Talvez possamos pedir ajuda ao acumulador. Eddie de repente se lembrou da pessoa mascarada que viu de longe. O acumulador não se lembraria de ter se encontrado com ela, mas ela se lembrava claramente dele. Se Eddie implorasse, ele poderia dar uma pequena ajuda a eles. No entanto, os membros da sua equipe balançaram a cabeça. Não se preocupe, você não precisa exagerar por nossa causa. Eles podiam sentir sua determinação para fazer o que fosse necessário e ela sorriu amargamente quando os viu. Eles eram uma equipe pequena com menos de 10 membros e cada pessoa era como um membro da sua própria família, como Dylan e Junho. Durante a guerra entre o Dragão Vermelho e Xiongvado no 11º andar, Eddie e os outros participaram como mercenários para ganhar dinheiro. Eles tinham sido designados para a Legião de Mercenários sob o comando do Acumulador e os membros atuais da equipe eram os jogadores que ela conheceu daquela vez. A guerra terminou mais rápido do que ela esperava e o líder desapareceu. Eles estavam preocupados que a Legião se separaria sem nem conquistar nada, então ela acabou criando uma equipe de pessoas com os mesmos objetivos dela. Eddie naturalmente acabou se tornando a líder, já que ela já era a líder do pequeno grupo que tinham. No entanto, ela rejeitou a posição no começo, dizendo que não era algo que ela queria, mas no fim, aceitou e começou a liderar a equipe. Ela foi um motivo para os membros da equipe terem voltado a se reunir depois do desafio do 26º andar. Eddie sentia uma grande responsabilidade para com todos, por isso que ela estava pensando em iniciar uma rebelião. Eddie não podia permitir que os membros de sua equipe sofressem mais, pois já tinham perdido 3 deles. Porém, os membros da equipe balançaram as cabeças ao descobrir o que Eddie estava pensando. Qualquer rebelião acabaria em fracasso e eles decidiram que seria melhor aguentar mais um pouco. Eddie suspirou. Os membros da sua equipe tinham razão. Mesmo se conseguissem derrotar o 92º Esquadrão de alguma forma, como eles lidariam com o Regimento da Fantasia? Eles estavam entre a cruz e a espada. E se entrarmos em contato com o acumulador? Dylan levantou sua mão, mas Jun negou. Não, vai ser muito difícil. Você ouviu? Ele só foca no que pode obter e não se importa com os outros. Já seria um alívio se ele não nos entregasse para o 92º Esquadrão. Você realmente acha que ele faria isso? Dylan achou que o acumulador se daria bem com eles, já que serviram sob seu comando uma vez, mas agora ele não tinha certeza. Eddie se levantou depois que terminou de organizar seus pensamentos. Como já chegamos a uma decisão, vamos nos mover. Não podemos levar sermão por chegar atrasados. Eles concordaram com rostos pálidos. Oh! A nossa linda Eddie. Você apareceu porque estava com saudades de mim. Não está com frio?
Edi franziu levemente a testa quando ouviu o abuso sexual de Orant, mas ela controlou sua expressão e respondeu friamente, já que estamos todos aqui, vamos indo. Ela costumava ser cabeça quente, mas acabou aprendendo que era melhor controlar suas emoções o máximo possível. Ela se aproximou de sua equipe. Orant estalou a língua enquanto a observava. Ah! Ótimo! Vamos ver até quando você vai continuar agindo como a fodona. O objetivo de Orant era ver a expressão fria de Edin mudar o pensamento de humilhá-la na frente de seus companheiros o fez sorrir. Ele estava confiante de que isso aconteceria em breve. A equipe, composta de 30 membros, começou a entrar na floresta. A floresta era úmida e densa como sempre, mas havia algo novo, um frio que causava calafrios. Orant estava seguro bem no meio da equipe, mas quanto mais adentravam a floresta, mais sua testa se franzia. Ei, guia! Esse é o caminho certo. Perdão? Sim. É esse mesmo. O que é isso? O rosto de Orant se contorceu. O que é isso? Porque as coisas mudaram em um único dia. Orant tinha um traço que podia sentir as mudanças, então ele imediatamente percebeu a diferença no ar. Havia um cheiro que parecia estar misturado com sangue. Não ouvi de nenhuma luta acontecendo aqui. Orant parou. Era melhor não se mover quando algo não estava certo. Todos ficaram nervosos quando perceberam que algo estava errado. Porém, Orant acenou sua cabeça para seus subordinados, ordenando que alguns membros avançassem para investigar. Você e você vão verificar o caminho à frente. Os jogadores ficaram pálidos. Estava quase garantido que eles iriam morrer, mas se não obedecessem, o 92º Esquadrão cortaria as cabeças deles de qualquer jeito. Eles entraram na floresta e não voltaram. Orant e os outros ficaram ainda mais nervosos enquanto todos pensavam na mesma coisa. Tinha algo ali. Capitã Edin, acho que você vai ter que ir. Orant olhou para Edi. Ele ainda queria fazê-la se curvar a ele, mas sua vida era mais importante. Edi era habilidosa o suficiente e conseguiria descobrir o que estava acontecendo. Edi já tinha passado por isso antes, então ela levou Dylan, Jun e alguns outros membros junto. Seus sentidos afiados disseram para ela que o ar estava diferente. Não muito tempo depois, eles encontraram 3 corpos, os jogadores que tinham ido antes deles. Uri. Isso é impossível. Edi, os corpos estavam em estados terríveis. Dylan olhou para Edi com uma expressão rígida. Espera. Edi parou com uma expressão complexa. Ela se abaixou do lado do corpo mais próximo, tão quieta quanto um gato. Algo não está certo. Os monstros humanos canibais não deixavam corpos assim e preferiam mantê-los intactos. As cabeças dos jogadores tinham sido parcialmente esmagadas e seus corpos mastigados a ponto de não serem reconhecidos. É como se algo tivesse brincado com eles, como se fossem brinquedos, e ainda assim, mesmo com toda essa violência, nenhum deles sentiu nada. O que tinha acontecido? Por que os monstros humanos canibais tinham mudado tanto? Cake! Cake! Os gritos de caça dos monstros humanos canibais ecoaram. Era um dos jeitos que eles faziam sua presa ficar nervosa, mas Edi podia sentir algo mais deles: ansiedade e entusiasmo. Parecia que eles estavam chapados e tinha perdido toda a razão. Entre em formação. Edi gritou quando sentiu os monstros humanos canibais se movendo. Algumas mensagens apareceram. Um grande número de monstros humanos canibais morreu na ilha. O chefe está furioso com essa descoberta. Os sacerdotes de baixo nível começaram a murmurar orações por ordens dele. A dificuldade do desafio aumentou. Os humanos demoníacos canibais estão vindo. Mais criaturas demoníacas canibais estão chegando. Os monstros demoníacos canibais estão chegando. O quê? Sem chance. Todos pareciam chocados, até Edin, cujo rosto tinha ficado pálido. Esse é o motivo. O ar tinha mudado porque a força dos monstros humanos canibais aumentou. A floresta tremeu e monstros humanos canibais enlouquecidos começaram a aparecer nas árvores e nas gramas. Os membros estavam prestes a usar suas habilidades quando Edi gritou usando o discurso: não toquem neles. Abaixem-se. Todos foram para o chão.
As árvores tremiam como se fossem quebrar, mas todos seguraram suas respirações enquanto esperavam o tumulto terminar. Edir viu uma sombra de cerca de 5 metros de altura passar pelos monstros humanos canibais. Sua aura assassina era tão poderosa que distorcia a atmosfera. Os monstros humanos canibais rodeavam a criatura demoníaca canibal como se estivessem protegendo-a. Os olhos de Edir encontraram os da criatura quando virou sua cabeça. Ela engoliu em seco nervosamente. Olhos de fada. Ela leu as informações sobre a criatura com sua habilidade élfica especial. Tinha mais poder mágico do que ela ouviu falar, mesmo não parecendo tão poderosa assim. A criatura podia facilmente rasgar em pedaços Orant e Ibrahimovic, que se gabavam por ser os mais fortes da ilha. Ela poderia acabar com Edin e sua equipe sem muito esforço, mas a criatura simplesmente se virou e continuou indo em frente. Quando desapareceram, Edin e sua equipe continuaram petrificados, ainda muito chocados para se mover. O que era aquele monstro? Só depois que muito tempo se passou que Dylan quebrou o silêncio e ofegou. Edin de repente pulou para se levantar. A equipe olhava para ela com expressões questionadoras, mas seu rosto estava sombrio. Os monstros humanos canibais estão indo em direção ao resto da equipe. Eles estão em perigo. Eles perceberam como a situação era séria. Alguns de seus membros tinham ficado para trás com o resto da equipe e eles precisavam salvá-los. Edin não conseguiu ler a aura da criatura demoníaca caníbal, o que significava que ela era diferente dos monstros humanos canibais e dos humanos demoníacos canibais. Não era um indivíduo que deveria estar em um andar inferior como esse. O resto da equipe nunca conseguiria derrotá-la. Eles só teriam uma chance se Ibrahimovic os ajudasse. Precisamos ser rápidos. Edin deixou os gritos preocupados para trás e invocou um espírito de vento para ajudá-la a correr para a equipe. Lá, ela encontrou um caos completo. Orant rolava no chão, seu tronco esmagado. Porém, uma outra coisa que ela não esperava tinha acontecido. O que é isso? Ela pensou que todos estariam mortos e a criatura demoníaca caníbal estaria rugindo em triunfo, mas ao invés disso, ela viu as cabeças dos monstros humanos canibais empilhadas no chão. Monstros que pareciam com sombras vagavam entre eles. Mastiga! Mastiga! Os espíritos familiares gritavam no céu. Capítulo 270, O Acumulador, 10. O que é isso? Edith ficou petrificada quando viu os espíritos familiares. Eles pareciam com sombras feitas de fogo negro e seus olhos de fada disseram a ela que eles não faziam parte do mundo dos vivos. No começo, ela achou que eram mortos-vivos, mas não estava totalmente certa. Seres mortos-vivos eram criaturas amaldiçoadas que não podiam morrer ou renascer e também não eram espíritos ressuscitados. Os mortos-vivos continuavam presos às regras dos vivos, mas as sombras na sua frente não tinham as mesmas restrições. Elas eram únicas, como se não existissem dentro das regras e leis da existência. Edin, que acreditava que seus olhos de fada podiam mostrar a lógica de tudo, estava extremamente chocada. Naquele momento, o espírito familiar que estava se deleitando com o cérebro da criatura demoníaca caníbal virou sua cabeça. Edith deu um passo para trás surpresa. A sombra parecia que sairia correndo na direção dela a qualquer momento. Edith. Capitã. Os membros da equipe que tinham sobrevivido ao ataque da criatura demoníaca caníbal correram na direção dela freneticamente, com Dylan e Jun em seu encalço. Edith tentou impedir que seus companheiros se aproximassem, mas o espírito familiar se virou para olhar para alguma coisa e desapareceu no meio da escuridão. Edin, você está bem. Dylan agarrou Edin e verificou se ela estava bem. No entanto, Edin não disse nada. Ela simplesmente olhou para o lugar em que os espíritos familiares estavam com seus olhos de fada arregalados. O que é isso? Diferente de Edin e sua equipe, a base do 92º Esquadrão onde Ibrahimovic estava esperando foi completamente aniquilada. Eles não conseguiram parar os monstros humanos canibais, os humanos demoníacos canibais e a criatura demoníaca enlouquecidos.
Os monstros humanos canibais matavam os jogadores normais, enquanto os humanos demoníacos canibais lidavam com os mais habilidosos. A criatura demoníaca canibal continuava avançando. Bum! Bum! O chão tremia com cada passo que ela dava e seus olhos vermelhos brilhavam enquanto procuravam por algo. Ela esmagava a floresta, quebrando as árvores enquanto passava. Com medo, Ibrahimovic prendeu sua respiração enquanto se escondia embaixo de algumas pedras musgosas bem longe da criatura demoníaca canibal. Seu braço esmagado pulsava, mas o medo que descia por sua espinha entorpecia a sua dor. Acumulador. Seu. Ibrahimovic cerrou os dentes pensando em Yonvoo, que era a causa de tudo isso. Seus planos foram reduzidos a cinzas assim que as mensagens sobre os humanos demoníacos canibais e a criatura demoníaca canibal apareceram. Os jogadores do 92º Esquadrão morreram como insetos, pisados, disparados pelo ar e sendo usados como brinquedos. Ele tinha corrido na direção da criatura demoníaca canibal para tentar pará-la de alguma forma, mas só conseguiu machucar o dedo mindinho dela enquanto seu braço foi destruído. No entanto, ele conseguiu enfurecer a criatura e agora ela estava procurando por ele, farejando para encontrar traços de sua presença. Ibrahimovic tinha escondido seu cheiro com um artefato, mas ele não podia apagar todos os seus traços. A distância entre eles estava diminuindo e ele estava em perigo de ser encontrado. Ele tinha que sair da ilha antes que isso acontecesse. O barco. Preciso chegar no barco. Na verdade, Ibrahimovic tinha um barco secreto que seus subordinados não sabiam. Era só uma pequena canoa, mas Sharon que a tinha feito. Ibrahimovic decidiu que seria mais sábio escapar e pediu ajuda ao regimento da fantasia. Eu já entrei em contato com a base de operações. Só tenho que encontrar as coordenadas. Ibrahimovic começou a quebrar a cabeça. Ele sentia pena por ter que sacrificar seus subordinados, mas alguém precisava sair da ilha para pedir por ajuda o mais rápido possível. A canoa não estava muito longe e ele a tinha escondido entre arbustos espinhosos para que ninguém a encontrasse. Por favor, Ibrahimovic olhou ao seu redor cautelosamente enquanto ouvia o som de passos indo e vindo. No momento seguinte, ele disparou pela floresta sem nenhum plano. Não havia tempo para pensar em velocidade do vento era uma habilidade preciosa que ele tinha comprado para emergências, assim para que pudesse escapar do perigo com uma velocidade explosiva. Apesar de usar uma vasta quantidade de poder mágico, valia a pena. Ele podia sentir os monstros humanos canibais o perseguindo, mas conseguiu esquivar deles facilmente. Isso. Ibrahimovic tinha certeza de que ele conseguiria. Apesar dos monstros humanos canibais serem rápidos, eles desaceleraram assim que saíram de seu território. Ele não podia mais sentir a presença deles ou dos humanos demoníacos canibais. Mais para frente, ele conseguia ver a pedra enorme que tinha colocado ali como um marcador para mostrar onde o território das criaturas demoníacas canibais terminava. A canoa que ele escondeu estava embaixo dos arbustos em algum lugar perto daquela pedra. Eu sobrevivi. Assim que Ibrahimovic suspirou de alívio, uma sombra enorme esmagou a rocha e uma mão se esticou por entre os pedaços quebrados para agarrar o pescoço de Ibrahimovic. A criatura demoníaca caníbal olhou para ele com uma expressão divertido. O que estava acontecendo? Ibrahimovic viu uma massa sangrenta pendurada na mão esquerda da criatura demoníaca caníbal. Ele quase não o reconheceu, mas era o subordinado que sempre o protegia. Capitão, me desculpe. Ele não sabia se seu subordinado estava falando da canoa ou da pedra, mas era óbvio que ele tinha deixado a localização vazar para os inimigos. A criatura demoníaca caníbal de repente falou, fazendo a mente de Ibrahimovic ficar petrificada. Eu te encontrei, seu rato. Medo explodiu dentro de Ibrahimovic. E ele consegue falar. Bam. Urk. A criatura demoníaca caníbal não se importou com a reação de Ibrahimovic e simplesmente o jogou no chão. Ibrahimovic sentiu como se seu corpo estivesse sendo quebrado em pedaços.
Ele usou diferentes habilidades, mas todas elas se dissiparam contra uma barreira invisível antes de conseguir alcançar a criatura demoníaca caníbal. Merda, ele ter resistência. Essa era a parte assustadora das criaturas demoníacas canibais. Elas tinham uma grande resistência e tanto poder que podiam comer a maioria dos jogadores facilmente. Bum. 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 Ei. Véi. A criatura bateu Ibrahimovic no chão diversas vezes se divertindo. Os braços e pernas de Ibrahimovic foram esmagados e seus órgãos internos se romperam. Sangue escorria da sua cabeça rachada, encobrindo sua visão. Será que ele morreria de um jeito tão inútil assim? Ibrahimovic queria resistir, mas sua consciência estava lentamente desaparecendo. Porém, antes de desmaiar, ele sentiu seu corpo sendo jogado para longe e ele rolou no chão. Quando abriu os olhos, ele viu uma sombra negra lutando com a criatura. A criatura demoníaca caníbal estava tremendo de medo. Monstro! Monstro! Não se aproxime! Monstro! Taak! Ela atacava com seus punhos, mas a sombra se esquivou e transformou a criatura demoníaca caníbal em uma massa sangrenta em segundos. Os monstros humanos canibais protegendo a criatura estavam todos mortos. Assim como Ibrahimovic ficou aterrorizado pela criatura, ela estava com medo da sombra, que parecia que conseguiria levá-la à sua morte. Ibrahimovic queria saber o que era essa sombra, mas seus pensamentos começaram a desaparecer. Quando deu seu último suspiro, ele viu a cabeça da criatura demoníaca caníbal sair voando no ar jorrando sangue. Você descobriu a vila dos monstros humanos canibais. A procissão dos inimigos está começando. Um fogo negro que começou na floresta se espalhou para a vila, surpreendendo os monstros humanos canibais, que estavam se divertindo com um banquete de carne humana. Todos eles tentaram apagar o fogo com água, mas ele se espalhou e engoliu tudo em seu caminho. As plantações e frutas que eles cultivaram cuidadosamente no ano anterior se tornaram cinzas instantaneamente e suas cabanas foram carbonizadas e viraram carvão. A área onde os aldeões estavam dançando e cantando foi tomada pelo fogo instantaneamente. Os monstros humanos canibais estavam confusos, já que não conseguiam entender de onde o fogo tinha vindo e a insanidade que os tinha infectado depois das mortes de seus companheiros voltou a afetá-los. No entanto, outro desastre estava esperando por eles. O redemoinho saiu do fogo negro, em um voo. Ele se movia rapidamente para se livrar dos monstros humanos canibais em seu caminho. Ele nem precisou puxar Vigrid ou usar sua aura negra. Ele os matava usando somente sua baioneta mágica. Eles estavam sendo massacrados e não podiam nem revidar. A dificuldade aumentou. A dificuldade aumentou. As criaturas demoníacas canibais aparecerão mais frequentemente. Humano. Eu vou te matar. Algumas criaturas demoníacas canibais correram na direção dele, mas Yonvou se livrou delas sem nenhuma dificuldade. Quando ele balançou sua espada, o punho da criatura saiu voando como um pedaço de papel e quando a balançou mais uma vez, a criatura caiu no chão com sua garganta cortada. Se como. Era uma cena ainda mais sangrenta do que quando Ibrahimovic foi despedaçado. Todas as criaturas demoníacas canibais encontraram fins anticlimáticos. São todos fracos e Yonvou pisou nos corpos e pulou para frente. Sangue se espalhou e evaporou por causa do calor. Criaturas demoníacas canibais e monstros humanos continuavam a disparar em direção a Yonvou, mas eles não eram páreos para ele. Eram fracos todos eles. Yonvou estava desapontado. Ele sabia que as criaturas demoníacas canibais não seriam particularmente fortes, mas ele ainda assumiu que elas seriam um obstáculo maior do que isso. Afinal, seu irmão ficou irritado quando as enfrentou. Porém, seus ataques eram tão insignificantes que ele nem teve que despertar seus poderes. Estava sendo igual à sua luta com a Exúvia de Apophis. O chefe descobriu que você criou um caos na vila. Ele sacrificou os sacerdotes de baixo nível e começou uma nova oração. A chegada do monstro caníbal rei está próxima. Progresso atual, 81%. Yonvou estreitou seus olhos quando viu a mensagem sobre a chegada do monstro caníbal rei. Será que ele seria forte?
Yonvou esperava que ele fosse mais forte que a exúvia de Apophis. Quando a porcentagem chegou a 100%, uma nova mensagem apareceu. As orações foram aceitas. O chefe começou a evoluir. O monstro canibal rei chegou. Ao longe, Yonvou viu uma pequena ilha. Era a localização da residência do chefe. Yonvou abriu suas asas de fogo e voou pelo Rio das Almas. Usando o caminho do vento e teleporte, ele deslizou pela água e chegou na ilha. Mastiga. Mastiga. Ele viu uma criatura tão grande quanto a exúvia de Apophis comendo algo. A criatura sentiu a presença de Yonvou e virou sua cabeça. Seus olhos vermelhos se estreitaram ferozmente. Então foi você aquele que feriu minhas crianças. Yonvou guardou sua baioneta mágica e puxou Vigrid. Enquanto invocava sua aura negra, ele se perguntava se a criatura era forte ou fraca. Seu irmão definitivamente disse que era forte. Yonvou disse que teve dificuldades e só conseguiu derrotá-lo com a ajuda de seus companheiros. Se esse fosse o caso, como Yonvou se sairia? Ele sabia que era mais forte que seu irmão, mas ele esperava que a criatura pelo menos fosse um pouco desafiadora. Isso é medo flamejante. Engraçado. Você está usando o fogo do inferno no príncipe dos fantasmas. Eu sou abençoado pelo Rio das Almas. Medo flamejante não pode me derrotar. Posso bloqueá-lo tão fácil quanto apagar fogo com água. O ar ao redor do monstro canibal rei se tornou úmido. Uma névoa ácida desceu e parecia que iria começar a chover. Esse era o traço de um indivíduo que dominava o uso do medo aquático. Yonvou deu um impulso no chão irritado. Blá blá blá, você fala demais, sei como. A voz estava cheia de descrença. Yonvou bufou para ele. Você realmente fala demais. Yonvou esmagou a cabeça do monstro canibal rei. Sangue jorrou e foi evaporado pelo calor. Foi a mesma coisa. Yonvou suspirou. A exúvia de Apophis e o monstro canibal rei foram derrotados muito fácil com a sua aura. Acho que não tenho outra escolha a não ser ir logo para os andares superiores. Ele tinha expectativas muito altas para os andares inferiores. Assim não vai dar. Preciso achar Lana logo e terminar esses desafios. Yonvou decidiu mudar suas prioridades. No começo, ele planejava coletar tudo o que podia e subir lentamente a torre, mas agora não havia mais necessidade disso. Era melhor encontrar as coisas que ele precisava e mover para o próximo andar. Yonvou encontrou outra vila na ilha onde monstros humanos canibais velhos e jovens tremiam de medo. Yonvou só estava interessado nos anciãos. Os monstros humanos canibais eram guerreiros, carpinteiros e barqueiros naturalmente dotados. Os mais velhos sabiam o segredo para atravessar o Rio das Almas. Se Yonvou conseguisse fazer bom uso deles, ele conseguiria chegar no 30º andar sem muito problema. Continua no próximo vídeo.